começar a falar nessa aula sobre um tema que eu particularmente adoro. Vamos falar sobre gatilhos mentais. Alex, o que é isso? Basicamente, ensinar, né, o uso estratégico ali de gatilhos mentais para aumentar, a gente usa isso para aumentar o quê? A persuasão, gerar confiança, tornar as abordagens mais envolventes ali, sem forçar uma venda, sabe? Através dos gatilhos mentais, a gente usa atalhos, formas de manipulação de forma íntegra, lógico, para ajudar na nossa tomada de decisão. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar a falar dos gatilhos mentais, certo? Então vamos lá. Seguinte, por que que essa aula é essencial, tá? A gente tem que vender sem parecer um vendedor. Basicamente é isso. O especialista, muitas vezes, ele tem o conhecimento técnico, mas ele não sabe conduzir uma conversa que leve ali o cliente a agir de fato. Clientes de alta renda, eles não reagem sob pressão ou ofertas genéricas, igual a gente vê por aí. Então, quando a gente fala de cliente de alta renda, a gente tem que elevar o nível, tá? De fato, a gente tem que entender como a mente dele funciona para conseguir conduzir para aquilo que a gente quer, tá? Eles precisam se sentir compreendidos, serem convencidos, tá? Mas de forma sutil. Ele tem que ser convencido, mas não parecer que ele está sendo convencido. No final, a ideia tem que parecer que veio dele, tá? Com base, como que a gente faz isso, né? Com base em conexão emocional, lógica e escassez de oportunidade, tá? E aí a gente vai se aprofundar nos gatilhos para poder colocar na prática, beleza? Então, assim, ó, a gente tem que vender sem parecer ser um vendedor. E a primeira coisa que eu preciso fazer é quebrar uma crença na cabeça de vocês, tá? Gatilho mental não é manipulação, tá? Gatilho mental é uma forma de facilitar a tomada de decisão para o cliente, tá? Então, por exemplo, você já comprou alguma coisa na internet, principalmente, porque falava assim, são as últimas unidades? Ou você confiou em alguém porque viu que outras pessoas também estavam recomendando aquela pessoa? Você que está aqui hoje, você comprou a minha mentoria porque alguém recomendou? Porque você viu várias provas sociais ali, várias pessoas falando da qualidade do conteúdo, falando do meu método, ou porque lá no finalzinho eu falei, ó, é só até hoje, só até as 23h59. Então, são formas de conduzir a venda para aquilo que a gente quer, tá? Ah, então, vamos falar o que que são os gatilhos mentais, tá? Basicamente, os gatilhos mentais, eles são estímulos que influenciam o comportamento humano, e facilitam ali a tomada de decisão, tá? Então, baseados em padrões mentais automáticos, a gente usa os gatilhos como atalhos na tomada de decisão. Vamos trazer para o banco, para a nossa linguagem bancária ali? Cara, são formas de apresentar soluções que ativam ali no cliente confiança, urgência, pertencimento, lógica e várias outras, tá? É, eu separei os 6 principais gatilhos que funcionam com os clientes alta renda, tá? Então, os 6 gatilhos que eu mais usava, praticamente todos os dias eu usava esses gatilhos, e assim, sempre de forma íntegra. A ideia não é falar que você está manipulando o cliente, a ideia é ajudar o cliente na tomada de decisão que no fundo você sabe que é melhor para ele, tá? Se você for uma pessoa íntegra, tá? O primeiro gatilho que a gente vai falar é o da autoridade, tá? O cliente confia quando percebe que você tem domínio e principalmente postura quando você está falando, tá? Então, cara, você vai usar frases do tipo assim, ó, esse produto foi estruturado com base no cenário atual. Então, pensando aqui agora com uma taxa de juros elevada, e uma inflação que também está acima do teto, pensando no longo prazo, como o senhor tem um horizonte futuro, a gente pode se atrelar aqui a esse pré-fixado com uma taxa que paga acima da média, e quando a Selic cair, quando a taxa básica de juros cair, após as eleições no próximo ano, a gente vai estar pré-fixado numa rentabilidade que continua sendo interessante acima da média do mercado. E caso você tenha interesse em sair antes, a gente tem que aguardar um tempo pela marcação ao mercado, mas a gente tem um ágio, a gente tem um ganho ali na venda. Então, é uma forma de mostrar autoridade, é uma forma de mostrar que você sabe do que você está falando. E deixa eu ensinar uma estratégia para vocês usarem com pares nas agências ou no lugar que vocês estão trabalhando, tá? Quando vocês tiverem um cliente muito grande, tiverem um negócio muito grande para fazer, pega um parceiro de vocês. Por exemplo, se você quiser que esse cliente faça uma previdência, atenda esse cliente como especialista em investimentos, você vai se apresentar como especialista, lógico, ele te conhece.
Mas leve um colega para a reunião e fala assim, ó, esse meu colega aqui, eu trouxe ele porque ele é especialista em previdência. Então, você é um especialista em investimentos. Só quando você fala que o cara é específico naquele produto, o cliente já dá uma outra atenção para ele. Então, eu falei, esse meu colega aqui, ele é especialista em previdência. Então, se você tiver alguma dúvida que eu não consiga te responder, ele com certeza vai conseguir ajudar a gente. O cara provavelmente nem vai abrir a boca, mas a autoridade de ter alguém específico naquele produto ali na sala já vai fazer vocês ganharem o cliente para aquilo que vocês querem, tá? Então, o segundo gatilho é o da prova social. Eu usei muito esse gatilho com você que está aqui assistindo essa aula. Lembra lá no meu Instagram, quando vira e mexe, eu posto um depoimento de um aluno? Ou quando a gente fez as aulas gratuitas, não sei de qual evento que você veio, mas eu sempre coloco no começo dos vídeos ou antes de alguma fala muito importante, um aluno dando depoimento dele, ratificando aquilo que eu vou falar para vocês. É muito melhor você ouvir de outra pessoa que assim como você usou o meu produto, do que você ouvir de mim, né? Então a prova social é um outro gatilho fortíssimo. O cliente, é, quando você mostra que os outros clientes semelhantes a ele já tomaram aquela decisão, o cliente ele fica muito mais tendencioso a tomar aquela decisão, até porque a gente tem uma coisa que chama efeito manada. Então, o cliente não quer ficar de fora, ele não quer perder aquela oportunidade. Poxa, se todo mundo está fazendo, não vou fazer, eu vou perder essa oportunidade. E aí ele vai querer fazer, tá? Então, como que você fala, né, sobre a prova social? Por exemplo, esse fundo tem sido bastante procurado pelos clientes. Eles também priorizam segurança e rentabilidade, assim como o senhor. Então, é uma ótima forma, é um ótimo produto para na sua carteira. E aí você já usa um outro gatilho, que é o da escassez. Inclusive, o fundo pode chegar na capacity dele rapidamente, porque tem muita gente aportando dinheiro. Eu não quero que o senhor fique de fora. E aí a gente entra no próximo gatilho, que é o da escassez, tá? Já falei aqui um pouquinho para vocês. A escassez basicamente tem em mente oportunidades limitadas sempre geram urgência, tá? Essa oferta é válida só até sexta-feira, ou até o fechamento do lote, ou a capacity do fundo tá quase chegando. Então, você sempre traz a escassez com uma pergunta final, tipo, posso garantir essa oferta? Quer reservar? Eu usei isso com vocês quando a gente falou ali que eu só abriria 10 vagas. E é muito verdade, eu só abri 10 vagas dependendo da turma que você está assistindo, ou eu só abri 30 vagas dependendo da turma que você veio, ou eu disse que eu só ia aceitar matrículas até as 23h59. Isso faz com que você reaja rapidamente, reaja e haja emocionalmente, porque você não quer ficar de fora, tá? Só que toma muito cuidado, não só com a escassez, com todos os gatilhos mentais, tá? Seja íntegro. Não é para você inventar, não é para você criar alguma coisa que não existe. Então, se o fundo não está perto da capacity, você não precisa falar isso. Você tem outros modos de convencer um cliente. Agora, por exemplo, abrir um fundo CDI um fundo infra CDI que é isento de imposto de renda e muita gente começa a colocar dinheiro nesse fundo, realmente pode ser que ele chegue na capacity. Então você vai usar isso para tentar, como argumento de convencimento para o cliente, tá? Um outro gatilho muito importante, se não o mais forte, é um dos mais fortes, é o da reciprocidade, tá? Quem me conhece sabe, eu procuro responder todas as mensagens que eu recebo no Instagram, porque isso gera reciprocidade, tá? Entregue algo de valor para a pessoa. Você pode usar muito o gatilho da reciprocidade para o seu cliente interno, para o seu amigo, para o seu gerente, para o seu colega, para os gerentes das contas. Como que você faz isso? Ajude ele. Entregue valor para ele, que quando você precisar, ele vai se sentir na obrigação de, de, de reverter aquilo, né? De te entregar valor também. Feio da reciprocidade que veio a expressão muito obrigado, né? Porque a pessoa se sente obrigada a agradecer. Ela fica com aquele sentimento de querer fazer algo por você. Então, o gatilho da reciprocidade funciona dessa forma. Então, basicamente, é entregar valor primeiro. Isso vai gerar muito mais abertura. Então, por exemplo, você que está no banco ou você que é um consultor de investimentos, você pode fazer um diagnóstico da carteira do seu cliente gratuito. Fala, não, eu já fechei algumas reuniões assim, a pessoa estava em dúvida, eu falo, vamos fazer o seguinte, eu vou analisar a sua carteira, eu vou trazer um retorno sobre ela, e aí você decide se tem valor ou não continuar na consultoria, tá? Eu já fiz isso na prática e deu super certo. Eu fiz a reunião, a pessoa adorou, entendeu o que eu estava querendo dizer e fechou a consultoria comigo, tá? Então a reciprocidade funciona dessa forma, entregar valor antes. O quinto gatilho que eu trouxe é o da coerência. E esse gatilho você tem que fazer com que o cliente ative ele, não é um gatilho que vem de você. Como assim? Quando o cliente verbaliza um objetivo,
ele tende a se manter fiel àquilo. Então, por exemplo, se um cliente fala para você que quer diversificar a carteira, mas ele não quer colocar o capital principal dele em risco, é uma oportunidade perfeita para você oferecer um COI para ele. Por quê? Porque o COI tem o capital principal protegido e uma variação. Ele consegue se expor ao mercado de renda variável sem correr risco, porque o capital dele tá protegido. Então você vai falar para o cliente assim, ó. Então, seu João, você comentou comigo que você quer diversificar mais a carteira, só que você não quer colocar o seu capital principal em risco. Não foi isso? Foi isso mesmo. Então, tem um produto aqui que faz exatamente isso. Ele protege o seu capital. O senhor se expõe à variação do dólar, por exemplo, e você pode ganhar tanto com a alta quanto da baixa. Então, no pior cenário, você vai receber o seu dinheiro inteiro de volta. Acabou, tá vendido o coin. O cliente vendeu para você, você só entregou o produto, tá? É assim que você vai usar o gatilho da coerência. E o último gatilho, super importante também, é o da antecipação, tá? Eu não sei como que você me conheceu, mas dependendo da situação, se foi uma sequência de aulas, vocês têm que perceber que eu sempre falo o que vai acontecer na próxima aula. É o efeito Netflix. Já reparou que quando acaba um episódio, sempre acaba com alguma coisa em aberto? Porque você tem a necessidade de assistir o próximo. Você não pode dormir se você não souber o que vai acontecer ali. E a antecipação é isso. Você cria expectativa para aquilo que está por vir, tá? Então você pode falar para o cliente, ó, João, na próxima semana a gente vai ter uma oferta especial de um produto, um certificado de operações estruturadas, que é o COI, para quem não sabe, nunca chame de COI, tá? Com cenário externo. Então assim que abrir, você quer que eu te avise? O cliente vai ficar com aquilo. Poxa, semana que vem, ó, vai ter uma oportunidade legal e tal. Então, você consegue antecipar isso, tá? Então, esses seis aqui são os seis principais gatilhos que você vai usar no seu dia a dia. Alex, qual é o mais forte e qual eu uso? Você não precisa usar todos ao mesmo tempo, tá? Você tem que conseguir encaixar dependendo da situação e sempre de forma íntegra. Eu te adianto para vocês. Dentro da agência, com seus colegas internos, o gatilho da reciprocidade é o que você mais vai usar. Com o seu cliente, você pode usar todos os outros. Eu gosto muito das provas sociais e da escassez, tá? O gatilho da escassez, geralmente o gatilho da escassez você vai usar com aqueles clientes que têm um perfil mais dominante ou mais influente, tá? Alex, não sei o que é isso. Volta na aula de perfil comportamental que você vai saber. Geralmente, os perfis mais influentes e dominantes tendem a tomar decisões por impulsividade mais rápida. Então, você usa o gatilho da escassez. Agora, clientes conformes e estáveis, você pode usar o gatilho da autoridade, porque eles desconfiam de tudo, e da coerência. Então, você vai usar a própria informação que ele te deu para tentar convencer ele com argumentação lógica, tá? Então, assim, o que que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escolham um produto, fundo de multimercado, previdência, não vai me escolher um CDB, né? Escolhe um produto um pouco mais complexo. E aí eu quero que você monte ali um roteirinho falando. Usa um gatilho de autoridade, um gatilho de escassez e um gatilho de reciprocidade, tá? E aí vocês podem simular isso em duplas. Então chama alguém ali na comunidade, faz um zoom com a pessoa ou grava um vídeo, tenta fazer isso em dupla, que vai ser bem legal para ter o feedback também da outra pessoa. Ou se grava, pode fazer na frente do espelho, ou se grava que vai ser melhor ainda, tá? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de como que ficaria, por exemplo, o oferecimento de um COI, usando o gatilho da escassez, autoridade e antecipação. Então, senhor João, essa semana a gente tem uma nova estrutura de COI baseada em dólar e bolsa americana. Ele foi desenvolvido por uma das casas mais renomadas do mercado. A autoridade aí. Você pode usar a autoridade de outras pessoas também, tá? Com capital protegido e potencial de ganho acima da média da renda fixa. O lote é limitado e encerra sexta-feira, escassez, tá? Posso reservar uma posição para te mostrar como funciona? Caso você não aproveite agora, o próximo vai vir só daqui X dias, antecipação. Beleza? Então, assim, você consegue usar o gatilho, usar os gatilhos dentro da conversa de vocês. Percebe? Muita gente faz isso de forma não intencional e funciona. Agora, imagina você usar gatilhos mentais de forma intencional. O resultado que vai vir. Tá? Vou deixar para vocês aqui embaixo dessa aula alguns materiais. Um deles são frases prontas de gatilhos mentais para conversar com o cliente alta renda, tá? Esse documento vai te ajudar a gerar mais influência e engajamento ali usando frases estratégicas baseadas nesses seis gatilhos que eu deixei para vocês, que vão ajudar, né, a mover o cliente a tomar a decisão, tá? Para finalizar aqui,
Vender com gatilhos mentais não é manipular. Não confunda manipulação com gatilhos mentais, tá? É conduzir com clareza, segurança e intenção. Então, usar gatilhos mentais não é tentar mentir ou enganar o cliente. Não. É conduzir ele para a melhor solução possível, porque muitas vezes você sabe que é o melhor para ele, mas o cliente precisa ser convencido. E aí você usa os gatilhos mentais para fazer isso, tá? Então, tarefinha de casa, escolhe ali, pega um, dois clientes, ou simule essa conversa com um, dois clientes, para vocês praticarem o uso do gatilho mental. E quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão conseguir encaixar nas conversas de vocês, seja com o cliente interno, ou até outras pessoas, outras situações da vida de vocês. Beleza? Então, estamos juntos, a gente se vê na próxima aula. Valeu!